Nós estamos aqui então para continuar a nossa série Deus e eu e Deus, encorajamentos para a intimidade. E hoje nós vamos ter por base a vida de Abraão, que é considerado o pai da fé. Abraão é patriarca da fé, o amigo de Deus, porque ele desenvolveu sua relação pessoal com Deus, a sua intimidade. Ele foi um homem que deu passos de fé. Gênesis 12, verso 1 diz o seguinte: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Eu tenho costumado dizer que essas três diretivas, ordenanças que Deus deu a Abraão, elas implicam em pelo menos três ambientes específicos. Quando Deus diz, sai da tua terra, Ele está dizendo, sai da tua cidade natal, sai do ambiente de conforto, onde você já conhece, tem toda a acessibilidade, onde você cresceu. Quando Ele diz, sai da tua parentela, Deus está dizendo, sai do teu ambiente de proteção humana, sai desse ambiente onde você confia demais nas relações e nas conexões que você tem. Quando Deus diz, sai da casa do teu pai, Ele está dizendo, sai do ambiente de dependência emocional, sai daquele ambiente que você confia e depende emocionalmente dos teus pais, rompe com esse cordão umbilical. E é óbvio que essa minha introdução, ela não significa a interpretação literal do texto, mas nós fazendo então uma aplicação mais alegórica, entendemos que esses ambientes são ambientes que num certo sentido nos travam, nos impede tanto de viver os propósitos de Deus, como também pode nos impedir de desenvolver uma relação pessoal com Deus. E qual é a diretiva de Deus para Abraão? Sai e vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou te indicar. É como se Deus estivesse dizendo, vai para o ambiente incerto, porque só um ambiente incerto produz um pai na fé. Só um ambiente incerto faz com que nós possamos então exercer a nossa fé. Não é à toa que Abraão é considerado esse patriarca da fé, porque foi ele quem saiu em direção ao ambiente que ele não conhecia. Ele deu passo de fé. Na nossa vida relacional com Deus, para desenvolver uma intimidade profunda, nós precisamos sair de onde Deus nos pede para sair e caminhar em direção a esses ambientes que muitas vezes para nós são incertos. Dar esses passos de fé. Abraão é alguém que nos prova pela sua vida que andar por fé, andar na diretiva, naquilo que Deus tem nos colocado, ainda que incerto para nós, vale muito a pena. O meu encorajamento para você hoje é que você tenha tamanha fé, tamanha confiança no Deus da relação pessoal, que você possa dar os passos ainda que você não saiba quais são as direções específicas. Abraão, ao sair desses ambientes, ele vive todo um processo para o cumprimento da sua promessa. Quando Deus libera uma promessa sobre a vida de Abraão, existe todo um contexto condicional. Porque algumas promessas que Deus nos faz, elas são condicionais, outras não. Toda promessa condicional precisa necessariamente da nossa resposta. E Abraão, ao receber essas promessas de Deus, ele então dá um passo favorável a fim de desfrutar dessa relação. No relacionamento com Deus, nós recebemos promessa. Na intimidade com Deus, nós ouvimos aquilo que Deus tem para nós no futuro. Agora, se essas promessas que você tem recebido de Deus na sua relação pessoal forem elas condicionais, ou seja, dependerem de um passo, de uma postura de fé, minha e sua, faça isso. É importante que a gente entenda, porque senão vamos então reivindicar o cumprimento das promessas ao Deus que prometeu, sem ao menos ter dado os passos de fé que são necessários para esses cumprimentos. Gênesis 12, do 2 ao 3, diz o seguinte: Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Abraão recebeu promessa no relacionamento com Deus. Nós podemos receber promessas na nossa relação com Deus. E o texto de Gênesis 12, do 4 ao 6, nos mostra que o cumprimento dessa promessa que ele recebeu de Deus estava condicionado aos seus passos. Olha o que diz o texto. Então partiu Abraão como orientar o Senhor e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã.
Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Perceba que Abraão, então, ele dá uma resposta para a promessa. Abraão, ele dá os passos, ele sai desse lugar que Deus pediu para ele sair. Por quê? Porque para o cumprimento de promessas condicionais, precisa-se necessariamente dos passos que correspondem a cada um que recebeu essa promessa. É um engano nosso achar que toda promessa condicional de Deus se cumprirá na nossa vida sem que tenhamos a nossa parcela nessa atuação, sem que tenhamos a responsabilidade de dar os passos de fé necessários para o cumprimento dela. Ser uma bênção é uma promessa, mas está intimamente ligado à resposta ao passo de fé que eu dou na minha intimidade com Deus. O que eu não posso é acreditar que Abrão simplesmente viveu todas essas promessas estando ele ainda em Harã, estando ele ainda em Ur dos Caldeus. É lógico, é óbvio, você sabe que não. Ele necessariamente deu os passos para um ambiente incerto, para um lugar que ele não conhecia, onde ele dependeria nesse processo totalmente e exclusivamente da direção de Deus. O meu encorajamento para você é que você desenvolva um relacionamento com Deus, pautado na fé em Deus, e assim confie que Ele lhe direcionará rumo ao cumprimento das promessas. Gênesis 12:7 mostra Abraão edificando um altar. E nós já falamos disso na vida de Noé. Abraão, então, ele desenvolve essa relação fazendo também algumas separações necessárias, e esse é um ponto importante que eu quero salientar. Gênesis 13:1 diz assim: do Egito, Abrão com sua mulher e tudo o que possuía subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. A diretiva de Deus era: sai da tua parentela. O interessante é que tem textos mostrando que Ló foi com Abraão, e outros textos dizem: Abraão levou a Ló. E enquanto eu estudava, eu me questionava e me perguntava: quem é o responsável por essa situação? Porque o fato é que a diretiva era clara: saia dos teus parentes. Agora, se nós entendermos que Ló deliberadamente foi, mesmo que Abraão então dizia fique, nós não poderemos responsabilizar Abraão. Se nós entendermos que Abraão então levou Ló, mesmo Deus dando a direção para sair dos seus parentes, nós vamos poder então responsabilizar o Abraão. O que ocorre? Abraão então abre mão da sua prerrogativa de ancião, de líder, e expõe o desejo a Ló, e expõe então a Ló a seguinte questão: escolhe um lado que eu vou para o outro. Por quê? Os pastores de Ló, os pastores de Abraão, os cuidadores ali do seu rebanho, por causa do muito crescimento, da prosperidade de ambos, eles começaram então a brigar, ressachar um com o outro. E Abraão diz o seguinte: olha, nós não precisamos brigar, nós somos parentes, pode escolher um lado que eu vou para o outro. Quando Ló então olha aquelas campinas de Sodoma e aquele lado mais verdejante, mais bonito, ele então escolhe um lado, Abraão vai para o outro, e houve ali uma separação. É disso que eu quero dizer. No relacionamento com Deus, muitas vezes ele vai nos pedir para que nós nos separemos de algumas pessoas. Existem pessoas que estão do nosso lado, que não precisam necessariamente mais estar. Na relação com Deus, enquanto temos a intimidade com o Senhor, em alguns casos ele vai mostrar pessoas específicas que nós precisamos nos separar. E é importante que a gente se atente para isso, porque de outra forma nós atrairemos maldição para a nossa vida. E não significa que essas pessoas que nós precisamos nos separar, elas foram o tempo todo más ou o tempo todo nos bloquearam. O fato é que muitas pessoas aparecem na nossa vida, ou Deus permite estar nas nossas vidas, tanto para nos tratar, quanto também para ser tratada. Mas chega um momento que essas pessoas elas já podem não mais fazer parte do processo total de Deus na minha vida e na sua. A intimidade com Deus vai começar a nos mostrar, nos ensinar quais são as conexões, as pessoas que estão ao nosso redor, que precisam ser feitas separações. Essas separações, elas não significam dizer que a pessoa que se separou, quando você se separa dessas conexões, dessas pessoas, que você perde o vínculo totalmente,
O fato é que para aquele tempo, para aquele momento, para aquele propósito, se faz necessário uma separação. Existem separações necessárias. E ao se relacionar com Deus, nós vamos entender muito bem aquilo que Deus tem para nós e quais são as pessoas que nós precisamos nos separar. Em Gênesis 13, do 14 ao 18, nós percebemos que essas separações necessárias também providenciam novas promessas de Deus para nós. É exatamente o que ocorre com Abraão. Deus, então, após essa separação do seu sobrinho Ló, renova algumas promessas na vida dele. Deus faz aliança com Abraão e assim o leva ao cumprimento. E o que eu acho importante a gente entender? Na intimidade com Deus, nem sempre nós temos claro o que Deus tem para nós, mas é o meio, o lugar correto para que você tenha esse entendimento. Voltemos então ao princípio. Abraão ele recebeu uma diretiva para ir ao ambiente incerto, numa direção ou para um lugar incerto. Muitas vezes o que nós precisamos na nossa relação com Deus não é dos detalhes da promessa. O que nós precisamos muitas vezes é dar o passo de fé para um ambiente incerto. O que eu creio e tenho entendido é que a intimidade com o Senhor, o relacionamento pessoal com Deus, tem nos levado várias vezes, muitíssimas vezes, a passos de fé. Ora, a nossa vida é uma vida de fé. Nós não podemos simplesmente ser daqueles que andam somente por vista, porque nós não fomos chamados para andar por vista, mas por fé. Nós precisamos nessa relação, nessa intimidade, desfrutar de tamanha fé, de tamanha confiança, a ponto então de sermos aprovados por Deus. Abraão foi um homem aprovado por Deus na sua relação pessoal. Lá em Gênesis 22:1, nós lemos o seguinte: passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão. Ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Quem submeteu Abraão a uma prova? O próprio Deus. Porque no relacionamento pessoal, na nossa intimidade com o próprio Deus, muitas vezes Ele nos submete à prova. Muitas vezes Ele nos submete a esses processos onde muitas vezes precisamos ser tratados, provados, para ver se então somos aprovados. No nosso relacionamento com Deus é importante que quando as provas vierem, nós sejamos aprovados por Deus. Nós vemos então na caminhada de Abraão uma obediência total. Gênesis 22:3, Abraão se levantou bem cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e o seu filho amado Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus foi mostrado. Qual era a prova? Deus pede o filho de Abraão, Isaque, o filho da promessa. O que é interessante é que os pedidos de Deus ou as provas de Deus, elas estão intimamente ligadas àquilo que Ele mesmo já nos deu. Estão intimamente ligados àquilo que Ele mesmo já atribuiu a nós. E eu gosto de uma frase que diz que o Senhor me dê tudo aquilo que eu facilmente renuncie. Muitas vezes quando Deus nos entrega coisas, pessoas, cargos, posições, e a gente não tem a disposição no coração de entregar, é nesses momentos que nós não somos aprovados no relacionamento com Deus. O meu encorajamento: seja aprovado por Deus. Seja obediente em adoração. Porque Abraão, quando ele fala de uma obediência ou demonstra sua obediência pelo seu comportamento, o texto de Hebreus também pontua da fé e da obediência de Abraão. É importante que a gente enxergue esse ponto de vista de forma que se torne um modelo prático. Olha o que diz em Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido: por intermédio de Isaque, a sua descendência será estabelecida, porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Que poderoso! Deus dá, Deus prova pedindo, a resposta de obediência, de adoração, nos faz então, assim como Abraão, crer que Deus é poderoso para nos ressarcir ou nos trazer de volta aquilo que Ele nos pede. É lógico que
Onde Abraão foi provado, muitas vezes nós não queremos ser. Principalmente quando se trata de filho, de família, de parente. O meu encorajamento não é que você hoje entregue então o seu filho, o seu parente, ou entregue aquilo que Deus um dia te deu. Se o Senhor não te pede, não precisa entregar. Agora, o meu encorajamento é o seguinte: se isso que o Senhor te deu tem sido tão útil para você e você não consegue mais se enxergar sem isso, reavalie o seu coração. Porque se Deus tem nos entregado coisas, pessoas, cargos, situações, que a gente não consegue abrir mão mais deles e não consegue nos enxergar mais sem tê-los, significa ou pode significar que essa nossa relação, a nossa intimidade está interrompida, a ponto de nós não enxergarmos mais o valor daquele que abençoa e da bênção em si. Fica aqui um encorajamento para que você desenvolva um relacionamento pessoal com Deus, tão sério, tão honesto, tão sincero, a ponto de você sair dos ambientes que forem necessários, fazer as separações necessárias, entregar o que for necessário, mas sobretudo manter a intimidade com o teu Deus, o teu Criador. Deus abençoe você. Que bom que você chegou até aqui. Eu gostaria de compartilhar com você um desafio. E foi a partir desse desafio que a gente decidiu então gravar essa série e compartilhar esses ensinamentos, o que Deus tem derramado sobre a minha vida nos últimos anos. Eu e minha família estaremos retornando ao sertão Juazeiro do Norte. Nós vamos nos unir ao Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino. E a gente quer deixar aqui um desafio para você, se você quiser contribuir com o trabalho missionário, contribuir semeando na nossa vida. A gente vai deixar aqui na descrição os nossos dados. Vou deixar também o site do movimento, caso você queira conhecer o trabalho melhor. E essa foi a maneira que nós entendemos que poderíamos então servir você e também te dar a oportunidade de compartilhar e de servir o reino de Deus investindo. Então, se você quiser saber mais informações, pode entrar em contato conosco. Nosso Instagram também vai estar aqui na descrição. E se você foi edificado, abençoado com esse vídeo, que você então se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, curta, deixe o seu like ou o seu dislike, e assim a gente pode perceber em que áreas podemos melhorar. Não deixe então de encorajar outras pessoas e nos ajudar da forma que você puder. Considere diante de Deus então semear na nossa vida. Deus abençoe você.